Olá! Então, mais uma vez, nós vamos continuar a divulgação da farinha de bolota, seus benefícios e, mais uma vez, sem filtros, comprovar que é possível fazer alguns pratos sobre esta farinha. Eu hoje estou de folga e fui ver o que é que eu poderia engendrar para o meu almoço. Fui ao frigorífico, verifiquei que tinha lá um bocadinho de arroz branco e um bocadinho de arroz de cenoura de outros pratos que se fazem cá em casa, como nas vossas casas. Então o que eu idealizei? Idealizei fazer um aproveitamento, na qual levasse obviamente farinha de bolota. Eu pensei, arroz de atum toda a gente gosta, então as crianças lambem as beiças. Pensei então fazer uma receita em que levasse a farinha de bolota, mas complementasse com atum. Eu poderia muito bem aquecer o arroz no micro-ondas, juntar uma latinha de atum e estava o almoço feito. Mas não. Procedi de outra forma. Então o que é que eu fiz? Tinha cerca de 300 gramas de arroz, portanto de cenoura e arroz branco. Juntei o arroz numa tigela de vidro. A seguir juntei 3 ovos, cerca de 2 colheres de salsa picada, uma lata de atum de 250 gramas, alho picado, pimenta ou piripiri, isto depende do gosto, 160 gramas de farinha de bolota e verifiquei o sal. É tudo mexido, tudo bem emulsionado, e depois de emulsionado ainda fui pôr um bocadinho de massa de alho. Eu faço a massa de alho cá em casa. Posso explicar que vocês descascam os alhos, depois colocam, por exemplo, para um quilo de dentes de alho, colocam cerca de 250 ml de óleo de girassol ou azeite, uma pitada de sal, levam ao processador, formam uma pasta e metem num frasco de vidro e põem ao frigorífico. Bom, isto é uma pasta de alho caseiro. Então, estava a dizer que fiz umas bolas de arroz, cebola, sal, pimenta, ovos, a farinha de bolota, e fiz a experiência cá em casa. Primeiro experimentei a ver se dava para fritar. E efetivamente dá para fritar. Fiz umas bolas, vocês poderão chamar isto almôndegas de arroz com atum. E farinha de bolota, obviamente. Como vê, está aqui o atum, o arroz de aproveitamentos, a farinha de bolota, e posso-vos garantir que está gostoso. Esta foi a primeira forma. A segunda, obviamente 300 gramas de arroz com uma lata de atum, os ovos, do resto dá mais quantidade. O que é que eu fiz? Meti-as num tabuleiro ao forno, num papel vegetal. Elas ainda estão no forno a 215 graus. Polvilhei-as com queijo. E gratinei-as. Olá, isto tem uns óculos. Ora, cá estão elas. Como isto é a primeira vez que está a ser feito, eu fiz as mesmas. Estas com queijo e mentel. E estas com queijo ralado de castelo branco. O que quer dizer que vocês poderão fazer a vossa receita com o queijo que mais gostarem.
Por exemplo, mussarela é um queijo que faz um gratinado mais uniforme e mais bonito. Mas eu fiz com o que tinha cá em casa, porque isto é feito de aproveitamentos. Como vêem, de um simples produto que vocês têm no frigorífico, pode eventualmente ser puré, eu fiz com arroz, mas também podem fazer com massa, de maneira diferente, obviamente, a massa não dá para fazer bolas. Como vem de um produto diferente, de aproveitamentos, consegue fazer. Elas estão muito quentes, mais uma vez repito, elas estão a fumegar, como veem. Não, algumas pessoas não tentem fazer isto em casa porque já estavam a queimar os dedos. Eu já estou muito habituado a agarrar em altas temperaturas, já não me afeta. Isto para vos mostrar que é possível fazer de aproveitamentos utilizando a farinha que eu tenho estado a fazer. Como veem, o frasco está quase cheio. E fazer de um produto simples um produto nobre. Num dos vídeos eu mencionei que não tinha um desidratador cá em casa. Efetivamente eu tenho um desidratador, mas é para fruta, que muitos de vocês em vossas casas também têm. Isto compra-se em supermercados. Eu não vou dizer o nome dos supermercados porque, obviamente, por questões não ferir questões publicitárias, eu não vou numerar. Mas eu então engenhei uma engenhoca em que agarrei num papel vegetal, fiz aqui um furo, porque estes hidratadores que este tem em casa sabe que o ar passa aqui no meio. Coloquei o papel vegetal em cima, depois coloquei a farinha de bolota aqui e levei-a a 60 graus, cerca de 8 horas, para secar bem a mesma. Levei-a novamente ao processador e o resultado já é este. Uma farinha extremamente fina. Eu disse-vos no primeiro vídeo que estou a fazer isto em casa. Eu sou imigrante. Está a ser feito sem filtros, é direto. Não tenho como processar imagens. Portanto, tudo o que é feito, se eu fizer bem, pois é visto bem, mas se fizer mal, também fica mal visto, porque não tenho como editar imagens. Dito isto, tenho-vos a desejar um bom proveito. Eu vou repetir a receita. A que eu chamei broinhas de arroz com bolota ou almôndegas de arroz com atum e bolota. Então temos o arroz que vocês tiverem no frigorífico. Eu tinha um bocadinho de arroz de cenoura e um bocadinho de arroz branco. Rondava sensivelmente as 300 gramas. Juntei o arroz. 3 ovos. Uma cebola picada. Cerca de 2 a 3 colheres de salsa picada. Pimenta ou piripiri ao vosso gosto. Alho picado, ou neste caso eu pus a pasta de alho, que já vos expliquei como se faz. Pus uma colher de sobremesa. Pus uma latinha de 250 gramas de atum e 160 gramas de farinha de bolota. Mexi tudo muito bem. Fiz umas almôndegas, que estão aqui. Fiz o experimento de fritar, estão aqui. Fritam e não se desfazem. E fiz o processo de ir ao forno, metade com um queijo de castelo branco e outra metade com queijo emmental, que é o queijo que eu tenho em casa, mas como eu acabei de dizer, podem fazer com outro queijo, e levo-nos a gratinar ao forno.
Se vocês quiserem enriquecer, isto agora é uma sugestão, as vossas almôndegas com algo mais no interior, se tiverem, por exemplo, em casa um bocado de queijo ricota, podem pôr no interior o queijo ricota e fazer as vossas almôndegas também com um bocado de queijo ricota dentro, ou ainda, na eventualidade de alguém não gostar de salsa, branquear uns espinafres, picar os espinafres e, em vez de salsa, levar uns espinafres, e que também liga muito bem. Dito isto, só tenho a desejar-vos um bom proveito e até uma próxima.